Olá, meus amigos e minhas amigas, vocês que nos ouvem pela Rádio Nova Aliança 103.3 FM e pelos canais do YouTube e do Facebook no @CJP Brasília, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um programa de Justiça e Paz. Eu sou Ana Paula Inglês Barbalho, estou como presidente da Comissão Justiça e Paz de Brasília e hoje recebo Jovita Rosa, que além de membro da nossa comissão, é diretora-presidente do Instituto de Fiscalização e Controle, o IFC, aqui na unidade do Distrito Federal. É nacional, né, Jovita? O O IFC. IFC, ele tem atuação nacional. Jovita, seja muito bem-vinda. O tema hoje que nós vamos tratar é as eleições de 2024 e eu convidei a Jovita, e principalmente ela em nome do IFC, porque o IFC é autor de diversas iniciativas, mobilizador de diversas iniciativas, entre elas a Ficha Limpa, o Câmara Mais Barata, e na próxima segunda-feira nós teremos um Diálogos de Justiça e Paz, cujo tema é reencantar a política, nos preparando para eleições de 2024 que acontecerão nos municípios brasileiros. Um tema super relevante, onde a gente vai trazer a ideia que o Papa Francisco tem de participação social do cristão na esfera política. Nós, cristãos e cristãs da Arquidiocese de Brasília, não podemos estar ausentes desse processo de discussão política tão importante. E a gente sabe que o brasiliense, a maior parte dos brasilienses, vem de outros estados, tem família em outros estados, então as eleições vão estar acontecendo nesses outros estados. O Diálogos de Justiça e Paz, aqui em Brasília, também se direciona a essas pessoas que estão em outros estados. Vou fazer aqui a nossa chamada para todos participarem. Amanhã, no caso de quem nos ouve pela Rádio Nova Aliança, nosso programa vai ao ar aos domingos, às 20 horas. Então, amanhã, segunda-feira, dia 5 de agosto, às 19 horas, no auditório do CCB, Centro Cultural de Brasília, que fica na 601 Norte, que é a casa dos jesuítas aqui em Brasília, nosso grande parceiro do Diálogos de Justiça e Paz. Nós teremos mais uma edição, então, do Diálogos de Justiça e Paz. Eu vou fazer aqui a leitura do briefing, né? Que o nome do nosso diálogo, o título é Estratégias Coletivas para Encantar a Política. Né? Então, as eleições municipais no Brasil ocorrerão em 6 de outubro de 2024. Nesse contexto, o Diálogo de Justiça e Paz trará o tema Estratégias Coletivas para Encantar a Política. A inspiração para o Diálogos de Agosto está nas encíclicas do Papa Francisco, como a Laudato Si, Fratelli Tutti, a Alegria do Evangelho, e busca promover uma compreensão mais profunda e ativa entre os membros da Igreja, despertando a consciência crítica do eleitorado à luz do ensino social da Igreja. Para este diálogo, contaremos com a presença da deputada federal Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, e do Daniel Seidel, que ele é mestre em Ciência Política da UNB, ele é membro da Comissão Justiça e Paz de Brasília e também da Comissão Brasileira de Justiça e Paz. E ele é do Movimento Nacional Fé e Política. Ele é secretário executivo também do Movimento Nacional Fé e Política. A mediação vai ser do professor doutor José Geraldo de Souza Júnior, que é advogado e ex-reitor da Universidade de Brasília. O Diálogos de Justiça e Paz acontecerá no dia 5 de agosto, às 19 horas, no auditório do Centro Cultural de Brasília, na L2 Norte, quadra 601. A entrada é gratuita. Nós convidamos todos a estarem participando desse diálogos, que vai ser muito interessante, onde a gente vai tratar justamente dessas estratégias coletivas para encantar a política. Aproveitando, então, o tema do Diálogos de Justiça e Paz, eu convido a Jovita para falar um pouco sobre essa trajetória de busca de combate à corrupção na política e de busca por uma política que reflita mais esses valores cristãos que o Papa Francisco coloca como sendo fundamentais para a nossa atuação na sociedade. Seja bem-vinda, Jovita. Jovita era a host, né, era a nossa entrevistadora do programa de semana passada e agora está aqui como entrevistada. Obrigada, Ai, Jovita. obrigada, Ana, obrigada a todos. Eu quero cumprimentar todos os nossos
ouvintes e internautas que nos acompanham pelas redes sociais e também pela Rádio Nova Aliança, que é uma alegria, Ana, poder estar participando dessa forma como entrevistada, né? É muito bom, porque eu também tenho uma entrevista todo mês, eu participo, e esse tema, ele é muito importante. Ana, as pessoas não calculam esse momento, a importância dele, no nosso futuro, nas consequências do nosso voto, do nosso vender o voto. Então, a política é a arte do bem comum. E mais que o Papa Francisco, o próprio Jesus, ele veio para promover o bem comum, né? Para que todos tenham vida e vida em abundância, como dizem em João 10:10. Então, esse momento para os municípios e também para o Brasil todo é muito importante o eleitor estar consciente da importância do seu voto. Ana, você vota numa pessoa, é como você assinasse uma procuração em branco e passasse para ela fazer tudo em seu nome. As pessoas têm que ter essa consciência de que nós, principalmente no legislativo, que é na estrutura de poder, aquele ente federado que representa a população, a sociedade, nós estamos dando, sim, um- uma folha em branco, uma procuração em branco, para ele fazer o que ele quiser. Então, assim, eu nunca vi alguém ser eleito e falando assim: olha, se tiver denúncias de fraude na saúde, eu vou votar contra a abertura do ACPI. Ninguém faz isso, né? Na hora das promessas do da campanha. Então, e depois a gente vê a cúpula da Secretaria de Saúde sendo presa por conta de desvio de recursos na época da pandemia, e parlamentares retirando o nome de uma CPI, né? Ninguém fala isso numa campanha. Olha, eu vou votar contra eh, eh, a abertura do. Porque CPI é uma investigação, né? Pode achar muita coisa, pode não achar nada, mas tem que abrir. Então, o nosso voto, ele tem que ter esse compromisso entre o eleitor e o eleito, né? Em quem eu votei. A gente tem que procurar saber disso, saber dele, porque eu trabalho aqui pelo IFC desde 2005, o ano que vem vai fazer 20 anos, que a gente fomenta o controle social, a participação. Nós temos em Brasília o projeto Adote um Distrital, que acompanha os nossos parlamentares. Então, a gente procura melhorar o perfil, a própria lei da ficha limpa, que o IFC faz parte do movimento de combate à corrupção eleitoral, a própria lei da ficha limpa veio aperfeiçoar, veio purificar um pouco os nossos candidatos, né? Os candidatos que têm dever, que devem à justiça, de alguma forma, eles ficam impossibilitados de se candidatar. Isso já foi uma mobilização da sociedade e a gente precisa também continuar e prestar atenção nesse momento que é muito importante. Eu vou falar aqui onde o Papa Francisco, né? Qual foi a fala sobre a participação dos cristãos da política? Eu vou ler aqui para ser fiel, né? As falas do Papa Francisco, né? Então vamos lá. O Papa Francisco diz o seguinte: envolver-se na política é uma obrigação para todo cristão. Os leigos cristãos devem se envolver no mundo da política. A política está muito desacreditada, mas eu pergunto: está desacreditada por quê? Por que os cristãos não se envolvem nela com o espírito evangélico? É fácil dizer que a culpa é dos outros. Mas eu, o que estou fazendo? Isso é um dever. Trabalhar pelo bem comum é um dever cristão. Então o Papa ele incentiva, né, a participação política. Eu vou ler uma outra fala também do Papa, porque eu acho que é importante. A gente pensa assim, o cristão deve se envolver na política, mas com o espírito evangélico, mas o que significa isso, tá? Isso é E o verdade. Papa coloca claramente, ó, a política é a arte do encontro, reflexão e ação.
Então, ele convida as pessoas a viverem o encontro político como um encontro fraterno. E desse pensamento de encontro fraterno é que vem a estratégia do Encantar a Política, que é um projeto da Igreja Católica do Brasil, né, o Encantar a Política, Eu faço que parte. que você faz parte, que traz, né, um caderno a partir das eleições de 2022, a partir da Confederação, de Cristãos Leigos do Brasil, mostrando, né, de uma rede de organizações, serviços pastorais sociais, organismos da igreja, da Rede Brasileira de Fé e Política, aonde você tem um mutirão pela democracia, e tem um caderno que eu vou deixar disponível para quem nos acompanha na CJP Brasília, nas redes sociais do YouTube, do Facebook, para fazer o download desse caderno, que faz justamente a conexão desses temas, né? E são 5 capítulos do Encantar a Política, que eu acho que a gente pode dar uma passada e ver como se conecta com essa ideia que a gente traz aqui da ficha limpa, de uma eleição limpa, fraterna, onde a discussão seja a partir da amizade social. Então, assim, ó, o caderno Encantar a Política, ele se organiza em A Universalidade do Amor Cristão. Então, vejam o Aham. título, Universalidade do Amor Cristão. A amizade social e a ética na política, as grandes causas do Evangelho, cuidar da casa comum e eleições e democracia. Por isso que a gente está trazendo esse tema também no Diálogos, né? Então, principalmente o Laicato, né, e a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, é que foram os grandes lançadores desse caderno Encantar a Política, que continuam movimentando esse caminho do encantar a política, né? E, Jovita, você falou palavras muito importantes sobre participação social, né? A gente talvez pudesse primeiro falar um pouco o que que é a participação social e como que essa participação social se traduz numa convivência cristã de amizade social. Você tem programas lindos sobre a igreja alargando as tendas. Quem não assistiu, vou deixar uma playlist aqui associada nesse programa do YouTube e do Facebook, para você buscar os outros programas que a Jovita vem fazendo sobre esse processo de alargar as tendas da igreja, tornar a igreja mais acessível para todos nós. Isso tem que acontecer no âmbito da política também. Então, se você pudesse falar um pouquinho mais sobre essa questão da amizade social e de como a política tem que ser transformada por essa amizade social, no sentido do evangelho cristão ser aplicado, eu te agradeço. Olha só, vamos partir do Evangelho, né? Que o Papa Francisco se inspirou, óbvio, para fazer todas essas encíclicas. Eu não sou muito de falar o nome do. Eu falo o versículo, mas eu não sei onde que ele exatamente está na Bíblia. Mas ele fala assim: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Ele fala para nós, cristãos e cristãs. Se o sal perde o sabor, o que que vai ser salgado? Nada, não vai servir para mais nada, a não ser jogado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma lâmpada debaixo da mesa. Então, se o mundo está em trevas, se a política está uma sujeira, que a gente ouve muito isso, que na política não presta, que quem entra para a política não presta, onde estão nós, cristãos e cristãs, que somos a luz do mundo, que não estamos iluminando para que todos possam enxergar? Onde é que nós estamos agindo e como nós estamos agindo, que nós não estamos dando sabor, porque o sal, ele dá sabor, né? Então, nós cristãos somos os responsáveis para iluminar onde nós estivermos. E nós precisamos estar dentro da política para a gente ser essa luz do mundo, o sal da terra e luz do mundo. Esse é um papel nosso que o Papa Francisco traz. E quando ele coloca do amor cristão, eu vejo assim, Ana, no Antigo Testamento, Moisés traz 10 mandamentos. Depois, Jesus, no seu caminhar durante a vida pública, ele resume em dois.
amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a sua força, e ao próximo como a si mesmo, né? Então, você tem que amar o que você quer para o próximo, é o mesmo que você quer para você. Isso, para mim, é a grande amizade social. Aí, mais no final, depois que ele dá uma lição belíssima, lavando os pés dos discípulos, ele fala: fazei vós por vós também fazeis isso uns pelos outros. E aí ele vem e fala assim: eis que eu vos dou um novo mandamento. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei, né? E ele deu a vida por nós. E ele pediu para que a gente andasse, nós cristãos. Ele estava falando para nós, que a gente deveria amar uns aos outros, porque é pelo amor que nós temos uns aos outros é que nós seremos reconhecidos como seguidores dele. Então, isso consiste, eu chego a me arrepio de falar de estar lembrando agora essas questões que Jesus nos trouxe, né? Nós, seguidores de Jesus, nós cristãos e cristãs, somos seguidoras e seguidores de Jesus Cristo, né? E ele traz, a partir do Papa Francisco, nessas encíclicas maravilhosas, o vivenciar dia a dia na nossa vida, né? Que nós poderíamos estar assim numa situação plena, porque Jesus veio para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. E ao evangelho todo ele fala sobre é, é, essa mansidão de você querer para o outro o que você quer para você. Então, nós cristãos temos esse papel. E se a gente não faz, ai de nós, né? Que faz o errado, né? Porque não é só o pecado que fala, olha, ai de vós que fizer isso, porque muita gente usa esses termos. Se você não cumprir rigorosamente os preceitos, né? Mas e com o irmão? Como que é esse preceito, né? E a política é o lugar do cristão para promover esse bem comum, para ser luz do mundo e sal da terra. Esse é o nosso papel na política e no mundo. E todos nós temos uma missão nesse mundo. Ninguém veio aqui para cumprir tabela. Eu não vim para cumprir tabela, você não veio para cumprir tabela e falar, vou trabalhar, vou aposentar, passar o resto da vida deitada. Não. Nós, a partir de nós, o mundo será melhor. Se o mundo não está bom, eu tenho que rever meus atos para ver se eu realmente estou sendo luz e sal. Esse luz, vós sois o sal da terra e a luz do mundo, está em Mateus 5, 13 a 16, né? É bom a gente falar. E Aham. você me lembrou com essa fala sua final agora aqui, esse último trechinho, me lembrou São Francisco de Assis, né? Que colocava que a gente tem que ser a grande luta é contra nós mesmos, né? É sermos Isso. melhores a cada dia e transformar a nossa realidade, né? Que vem chegando também aí, ó, dali a pouco é outubro, né? E a data, né, de São Francisco de Assis é 4 de outubro, 4 de outubro. justamente pelo falecimento dele em 3 de outubro, né? É, e São Francisco de Assis é o grande exemplo disso, né? Ele era filho de um rico comerciante, ele teria tudo para ser o representante dos poderes do mundo, né? E ele escolhe, depois de uma juventude que não se encontrava emocionalmente, não se encontrava dentro daquilo que pretendia, né? Fez o voto de pobreza, doou tudo que tinha aos pobres, né? Fundou uma ordem mendicante, né? Dos frades menores franciscanos que renovaram o catolicismo no tempo deles, transformaram a igreja e se transformaram também em exemplo para todos nós, né? De perseverança, de trabalho constante. Isso, eu não vim na Terra a passeio, né? Exatamente. E nenhum cristão pode permanecer alheio à tarefa de contribuir para que a sociedade se torne mais justa, solidária e fraterna.
É o fraterna. compromisso de fé dedicar atenção à política, buscando resgatar a sua nobre vocação, singular expressão da caridade. Isso Exatamente. é uma fala lá de 2022 do presidente da CNBB, da época. Mas eu acho interessante que quando fala sociedade justa, solidária, e ele acrescenta o fraterno, a gente tem também a Carta Constitucional. Então, o Brasil é um dos poucos países cuja Constituição também coloca que é uma missão da sociedade, no caso da sociedade brasileira, a constituição de uma sociedade mais justa, livre e E solidária. fraterna, né? É Fraterna. solidária. Então, É, assim, é muito bonito pensar na nossa Constituição como sendo tão à frente de seu tempo, que consegue prever como direitos sociais a dignidade, né, humana, a saúde, educação. E quanto mais acontece a participação social e a participação do cristão na política de maneira efetiva, ela mais se torna presente o processo da amizade social. A gente vive no Brasil hoje uma tentativa de transformação da política em um espaço de disputa onde o diferente não tem espaço para existir. E eu acho que essa é uma reflexão fundamental para a gente, enquanto sociedade brasileira, até porque agora estão acontecendo as Olimpíadas, né? E a gente vê todo mundo animado, torcendo pelo Brasil, todo mundo se une para torcer pelo Brasil, pelas equipes brasileiras que estão de parabéns. A gente está aí conquistando medalhas, conquistamos o bronze na ginástica olímpica, conquistamos medalhas no surf, no skate, no street, na modalidade street, fazendo manobras. Então, assim, o povo brasileiro se une para transmitir aquela energia o esporte positiva, traz isso. torcer. O E esporte traz isso, essa o união. esporte faz isso. E aí chega na hora da política, a gente começa a ter divergências que muitas vezes elas poderiam ser tratadas de outra forma, né? E o Papa Francisco ele está muito atento a essa questão, né? Gente, o Papa Francisco está tão atento a essa questão que ontem, no caso, a gente está gravando esse programa no dia 31 de julho, tá? Hoje é uma quarta-feira, porque tem que ir à rádio. Mas na Rádio Nova Aliança, 103.3 FM, 710 AM, nem existe mais, gente. Tô tão habituada, sou tão velha nesse programa da rádio que eu estou falando aqui numa frequência que não está mais sendo veiculada, é só a 103.3 FM. Olha lá, denunciando a idade, o tempo, né, de participação no rádio. Mas no dia 30 de julho de 2024, o Papa colocou a intenção da oração de agosto para sendo a política. Ó. Rezemos para que os líderes políticos estejam a serviço do seu povo. E é um destaque especial da Santa Sé, um vídeo do Papa para agosto de 2024, então, indicando que a política é uma das formas mais altas de caridade. Caridade. Então, pelos líderes políticos, o Papa faz a intenção das orações para o mês de agosto. E nesse contexto também a gente trouxe essa conexão, né? O vídeo do Santo Padre, que eu vou deixar para quem nos acompanha pelas redes sociais do YouTube e Facebook, vou deixar na descrição do vídeo. Ele coloca que atualmente a política não tem boa fama, corrupção, escândalos e distante do dia a dia das pessoas. Olha a pergunta que o Papa nos faz. Podemos avançar em direção à fraternidade universal sem uma boa política? E ele dá a resposta: não. Não, Então, para a não. gente fechar esse programa, Jovita, eu queria que você falasse um pouco dessa intenção do seguinte, ó, que sem a política a gente não consegue avançar em direção à fraternidade universal. Como que a gente pode ser um bom cristão atuando na política nas eleições de 2024? Olha, fora da política não há condições de você mudar a realidade, né? Então, você tem que estar na política. Ou
você entra para um partido e se candidata, ou você é só simplesmente um eleitor. Mas aquele eleitor, sabe, não. E a gente precisa da consciência desse eleitor. Primeiro, às vezes a gente vê, Ana, código do consumidor, né? Aí, se eu compro uma coisa, ela veio estragada, ela não veio conforme a prescrição, eu devolvo, né? Agora, nós eleitores, a gente não tem um código, sabe, que pegue as promessas do candidato e depois a gente vai cobrar, porque ele promete o que ele quer e ele realiza o que ele quer. Então, a gente precisa ter, como eleitores, a consciência de que e quem a gente está votando. A gente está votando pela raiva, porque tem muita gente que se move pelo ódio. Ah, vou votar em fulano porque eu odeio o outro. Não. A gente tem que escolher pela pessoa que você acha que vai ser mais, é, é, vai realizar mais para a comunidade. Porque também, quando eu penso só em mim, na hora do voto, eu vou votar no fulano, eu já ouvi muito isso. Eu votei no deputado tal porque ele ia fazer um asfalto que ia me beneficiar. Eu vou votar no fulano porque ele vai arrumar um emprego para minha filha, para o meu filho. Quando a gente pensa na, pessoalmente, no nosso egoísmo, a gente elege pessoas egoístas que pensam também só neles. Então, o voto, ele tem que ter um pensamento comunitário. Quem é que vai lutar pelo SUS, pela saúde pública de todos os brasileiros? Quem é que vai lutar pela educação pública de todos os brasileiros e brasileiras? Então, o nosso voto, o nosso olhar na escolha do nosso candidato tem que ser um olhar coletivo. Não podemos olhar para o nosso próprio umbigo. E nisso há uma certa falha do eleitor. Ele quer um parlamentar ou um político que faça as vontades dele, que resolva a questão da fila da cirurgia, da vaga na creche. Então, nós precisamos pensar o Olha, peso do nosso voto, a importância do nosso voto. Jovita, eu acho assim que esse pensamento ele é fundamental, né? Porque a gente sabe que agora essas eleições de 2024, elas são para vereadores e prefeitos. E o Isso, vereador e o prefeito são quem está mais próximo da população, né? É aquela pessoa que geralmente é conhecida na cidade, em cidades pequenas com 200 votos se elege um vereador, não é? isso, E a gente pode pensar em passos, né, para ser a missão do eleitor. Vamos colocar assim, eu isso. queria fechar esse programa falando desses passos, tá? Eu trouxe aqui uma sugestão do site da Politize, que é politize.com.br, que eu vou deixar também o link na descrição do vídeo para quem nos acompanha pelo @CJP Brasília. E ele traz um guia. Pesquise o histórico pessoal do seu candidato. Obtenha informações sobre o seu possível candidato. Entre no Google e vá sabendo, né, se as informações são verdadeiras ou falsas também, né? Vai buscando na justiça eleitoral, pesquisa o histórico político. Se ele já foi alguma, perdão. Nossa, tá terrível aqui, desculpa. Termina o programa, Jovita, senão eu não vou conseguir. Então, nós devemos sim pesquisar as pessoas que vierem perguntar, pedir o nosso voto. Ele tem esse dever de vir buscar o voto, mas também a gente tem que fazer a nossa parte, né? Se a gente reclama de quem a gente está elegendo, não está respondendo, então vamos pesquisar mais e vamos escolher aquele que vai pensar no bem comum.
Muito bem, obrigada por complementar, enquanto eu tinha uma paradinha aqui para uma tossidinha rápida, né? Que eu tô super gripada, gente. Ó, conheça as propostas e entenda as atribuições de cada cargo. Um vereador tem função de legislar e fiscalizar o trabalho do prefeito. Isso, Se o vereador está prometendo realizar a obra, ampliar a vaga em creche, saiba que esta promessa não é válida, pois estas são atribuições do prefeito. Promessas como esta podem significar duas coisas: ou o candidato não tem conhecimento do cargo que pretende ocupar, ou está fazendo promessas por saber que essas promessas dão mais votos. Então, avaliar o histórico da pessoa, buscar afinidade de pensamento, conhecer o partido do candidato, suas propostas, atribuições de cada cargo e também observar os gastos de campanha. Será que uma pessoa consegue fazer uma campanha muito grande com um orçamento muito pequeno? No site do Tribunal Eleitoral tem as informações sobre os gastos de campanha. Então, você pode observar também se a campanha é compatível com os gastos declarados. E acho que vale sempre o seguinte, Jovita, principalmente nas cidades menores, conversar com o candidato. isso, Você deve conhecer e conversar com o seu candidato para saber se ele realmente tem uma afinidade de pensamento com aquilo que você projeta para a sua cidade. Jovita, nosso exatamente. programa chegou ao fim. Obrigada pelo suporte, por assumir aí o papel de apresentadora, enquanto eu não Ah, consegui, estava me recuperando. Lembrando a todas e todos aqui, vocês que chegaram agora, que teremos um super importante Diálogos de Justiça e Paz na próxima semana, segunda-feira, dia 5 de agosto, no Centro Cultural de Brasília 601 Sul, às 19 horas, falando sobre o encantar da política coletivamente, né? Estratégias coletivas para encantar a política. Eu estive com Jovita Rosa, que é presidente do IFC, Instituto de Fiscalização e Controle, organização não governamental que incentiva a participação social e a fiscalização pelo cidadão dos serviços públicos. Eu sou exatamente. Ana Paula Inglês Barbalho e vocês têm na sequência o Evangelho comentado por Simone Furquim e o programa do nosso querido Dom Paulo César, o arcebispo de Brasília. Jovita, a sua despedida aos nossos ouvintes. Olha, eu desejo para todas as pessoas que vão votar agora em outubro, né, que tenha consciência da importância dessa ferramenta que tem nas mãos e que sejam abençoados e que escolham verdadeiros representantes que vai trazer o bem comum para os municípios todos. Obrigada pela sua participação, obrigada pela sua audiência. Nós, da Comissão Justiça e Paz de Brasília, desejamos uma excelente semana a você que nos acompanha pela Rádio Nova Aliança 103.3 FM. Um abraço e até semana que vem no nosso próximo programa de Justiça e Paz. Olá, ouvintes! A leitura do Evangelho hoje é Mateus, capítulo 14, de 1 a 12. Este texto faz parte do conjunto de narrativas sobre as práticas de Jesus, que compreende os capítulos 14 a 17. E dentro dessas narrativas, aqui temos um relato de cunho político e profético, pois, lembremos, profecia é denúncia em tempos de opressão. O profeta João Batista incomodava a estabilidade do poder de Herodes Antipas. Por isto, no texto de hoje, vai dizer que Herodes o prendeu e, na oportunidade que teve, mandou matá-lo. Quem era Herodes Antipas? Ele se dizia representante do povo judeu, mas era ávido por poder e riqueza e, para isso, fazia alianças com o poder romano. Herodes Antipas recebeu do imperador romano a tetrarquia, a quarta parte do reino de Herodes o Grande, seu pai. Mas Antipas queria muito mais, queria
também governar parte da região entregue a seu meio-irmão Filipe. Por isso, tomou Herodíades ou Salomé como esposa para tornar-se influente naquele reino. E é esta a denúncia do profeta João Batista. E Jesus teve que sair dali, pois para Herodes, Jesus era a encarnação de João Batista. Na verdade, Jesus era a continuação da profecia que não pode calar. Lembremos, profecia, denúncia em tempos de opressão. Herodes manda matar João Batista no meio de um banquete, de uma festa no seu palácio, para a seleta elite da Galileia. O evangelista Mateus mostra aqui neste texto que este banquete simboliza as mesas fartas em torno da qual são decididas as medidas sociais e econômicas responsáveis pela exploração dos mais pobres, pela fome, pela morte. Simboliza o poder dominante nas mãos de um judeu, Herodes, que explorava os próprios judeus. Simboliza então a produção de morte. Interessante que o evangelista faz um contraponto logo no relato seguinte. Nos versículos 13 a 21, ele apresenta a multiplicação dos pães. E daí a multiplicação dos pães vai simbolizar o banquete dos excluídos, vai simbolizar o banquete da partilha, exemplo de negação ao modelo de governo estabelecido por Herodes e pelo Império Romano. O poder aqui é o poder serviço. A comensalidade instaurada por Jesus na multiplicação dos pães simboliza a produção da vida. A atitude de Herodes Antipas nos remete a muitos governos e poderes na sociedade de hoje que se sentem incomodados e querem calar a voz dos profetas e profetisas. Na nossa história, houve muitos Herodes que, para ter mais poder e riqueza, fizeram alianças com os impérios atuais, para, por exemplo, privatizar nossas riquezas naturais e nossas empresas estatais. Muitos Herodes mandaram matar profetas e profetisas na nossa sociedade e nas nossas igrejas. Recordemos de Margarida Alves, que foi sindicalista e defensora dos direitos humanos. Fazemos memória a irmã Dorothy Steng, a Bruno, a Dom, a Chico Mendes e muitos outros que foram perseguidos e mortos por defender a floresta e seus povos. Portanto, à luz de João Batista, à luz de Jesus de Nazaré, que a profecia nunca se cale e que possamos gritar e denunciar todas as injustiças provocadas pelos poderes dominantes e opressores.